Estou chegando. Eu tava me organizando aqui, tá? O que? Vocês já estavam achando que eu tinha sumido? Não, Não, é que minha internet tá não bem sumi. ruim e eu pensei que tinha bugado, que o Moodle não me apareceu, professor. Tá. Muito bem, então já estamos gravando. Eu vou colocar para apresentar aqui, né? A gente já deu um tempinho para todo mundo entrar. Então vamos lá. Tá? Eu já postei no Moodle o material, que é o mesmo material da aula passada, né? A gente só está olhando slides mais atualizados, né? Mas está ficando toda a memória aqui desse material de vocês, tá? Então, aqui os slides da nossa primeira aula expositiva, que a gente viu conceito e funções, né? Paramos por aqui. Aqui as formas que a água consegue acessar por infiltração, né? E muito bem. Aqui os slides da nossa segunda aula, né? Vimos as etapas de projeto e a classificação dos impermeabilizantes, certo? Conversamos um pouquinho sobre VUR e VUP, né? Que é a vida útil que se refere ao produto, e a VUP é a vida útil do projeto, que é um dado do projetista. Conversamos um pouquinho sobre a norma de desempenho, se eu não me engano, e paramos aqui, tá? Combinamos que, a partir desse slide, seria a nossa aula de hoje. Bueno, hoje, meus queridos, vou minimizar aqui para vê-los, a gente conclui, né, esse material. Então, se vocês forem dar uma olhadinha no nosso plano, que eu postei lá no primeiro tópico, na primeira aula, né, quando retomamos, depois das férias, semana que vem a gente faz uma revisão, tá, disso que a gente já viu, tá? Hoje a gente conclui, vou deixar a última atividade assíncrona para vocês fazerem, né? Ainda não olhei as atividades, nem a primeira nem a segunda, mas pretendo começar a fazer isso no final de semana, porque vocês vão me entregando e eu estou bem tranquilo, né? Só tirando dúvidas. Mas depois tem aquela tonelada de trabalho na minha caixa lá, no meu Moodle, para eu olhar, aí o trabalho é todo meu, né? Não tem problema, eu já vou começar a olhar, né? E lentamente vai começar a aparecer as notas para vocês no Moodle. Bom, mas semana que vem, então, a gente faz uma revisão, tá? Lembrando que essa revisão, eu vou dar destaque para alguns tópicos, justamente que são os tópicos que vão gerar questões, né, na provinha. Então, semana que vem, no nosso horário síncrono, não vai ter atividade assíncrona, né? É só o síncrono, eu vou fazer uma revisão, tá? E no período assíncrono, vocês vão estudar para a prova, tá? De modo que no nosso próximo encontro, que vai ser a nossa sexta aula, né? Nós estamos bem em dia com o calendário, porque não pegamos nenhum feriado, e também aquele dia que as aulas foram suspensas, enfim, né? Pela morte do nosso colega, professor lá do IFE, do curso de eletromecânica, né? O campus, então, suspendeu as atividades, se não me engano, suspendeu numa quarta-feira. Então, a gente, a turma com a qual eu tenho aula na quarta, ainda vou ter que recuperar esse dia, né? Vocês não, tá tudo tranquilo, né? De acordo com o calendário. Então, semana que vem a gente faz uma revisão, não teremos atividade assíncrona na semana que vem, hoje teremos a última, né? Referente aos slides, ao conteúdo que veremos hoje. Na semana que vem fazemos uma revisão sem atividade assíncrona, portanto, vocês vão utilizar no período de atividade assíncrona na semana que vem para estudar, né? Tá chegando a Sofia. E aí na outra semana, né, a gente vai fazer uma provinha, tá? Muito legal, eu vou montar as questões no Moodle, tá? E vocês vão ter o horário da aula, tá? Para fazer essas questões, tá? Da provinha. De modo que eu possa
em posse da nota que vocês vão tirar da provinha, mais as notas das atividades assíncronas, eu possa fechar as médias de vocês da primeira etapa, tá? E aí, na outra semana, que seria a nossa sétima, né, a gente encerra a primeira etapa. Eu apresento as notas, a sexta, a gente encerra. Eu entrego as notas, muito bem, né? A gente come um salgadinho, bebe um refrizinho, né? Encerra a etapa. E aí só segue comigo na segunda etapa, né? Quem não fez a PNP, né? Porque daí vai ver aquele conteúdo da PNP, né? Para fechar o conteúdo do semestre. Certo? Muito bem. Então, semana que vem, revisão. Hoje nós temos o último conteúdo, né, dessa unidade. Hoje tem atividade assíncrona, semana que vem não tem, vocês vão ficar com o período assíncrono aí para estudar, né? E aí, sem ser semana que vem, que é revisão na outra, a gente vai fazer a provinha no horário de aula, né? Mas os que não precisam vir... Oi? Mas os que não precisam vir vão ganhar falta? Não, né, Lua? Quem já veio não tem que vir, então não fica com falta. O que vai aparecer no que acadêmico? A frequência da PNP, tá? Não tem essa de ficar com falta. Quem já fez a PNP não precisa fazer a segunda etapa, tá? Estamos aproveitando a PNP, tá? Espero ter respondido. Depois, se ficou alguma dúvida, me fale. Agora eu estou aqui apresentando a atividade, eu não vejo vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida, por favor, libere o microfone e grite bem alto, tá bem? Então, dando sequência à nossa atividade, chegando mais gente, Pablo chegando, tá? Dando sequência à nossa atividade, o que eu preparei aí nesse slide, né? São as responsabilidades, né? Quais são as responsabilidades dos agentes envolvidos no processo, né? Então, ao fornecedor, né, que é quem nos fornece os produtos de impermeabilização, cabe caracterizar o desempenho de seus produtos de acordo com a norma, né? Ele vai ter a responsabilidade, evidentemente, pela eficiência desse produto, tá? Lembrando que, evidentemente, a gente tem que utilizar esse produto de acordo com as recomendações, né, do fabricante, certo? Ao projetista, cabe estabelecer a vida útil do projeto de cada sistema com base na durabilidade e manutenção, né? Com base na VUR, que é a vida útil de referência, que é um dado que é do fabricante, tá? Ao projetista, cabe também especificar os materiais, produtos e processos que atendam o desempenho mínimo estabelecido na norma. E aí é que eu informei qual é a norma, com base, né, no escopo de normas estabelecidas e desempenho declarado pelos fabricantes. Ao incorporador, cabe, entre outras incumbências, verificar a contaminação do lençol freático e agentes agressivos no solo e outros riscos ambientais. Ali está ricos, né? Riscos que possam trazer prejuízos à impermeabilização. Certo? Ao usuário, cabe a operação e manutenção da edificação, notadamente relativa à impermeabilização e suas proteções. Muito bem, né? A questão da manutenção, eu acho que está claro que cabe ao usuário, né? Que é quem vai habitar essa edificação, quem vai utilizar essa edificação, né? Pode não ser residência, né? Pode não ser habitat, né? Então a gente fala usuário, né? E não morador, porque o uso pode não ser de habitação, né? Agora, eu vou abrir um parêntese aqui para a gente poder entender o que é o incorporador, que geralmente essa pergunta ela vem, né? Então, por exemplo, as construtoras, tá? Elas nem sempre são incorporadoras, tá? A construtora, ela pode ser construtora e incorporadora, né? O que acontece? Se ela for construtora e incorporadora, ela pode construir, ela pode registrar, né, e comercializar.
Se ela for só construtora, ela não pode fazer o registro, né, e incorporar esse imóvel, né, no escopo, no conjunto dos imóveis que compõem a cidade. Isso vai ser necessário que uma empresa que seja incorporadora faça o registro para poder, né, fazer a venda, tá? Então, só um parênteses aqui para que vocês entendam esse conceito, tá bem? Porque essa dúvida, ela geralmente vem. E aqui eu acho muito importante, estou tomando chimarrão, daí ficou um pozinho aqui. Tá? E é importante aqui que vocês entendam bem essas responsabilidades, tá? A gente vai retomar isso na revisão e tem uma questãozinha disso na prova. A provinha vai ser muito legal. Vai dar trabalho para fazer, porque eu tenho que registrar questão por questão no Moodle, mas aí vocês vão ler ali o enunciado, vão ler as alternativas e vão escolher a certa. Simples assim. É tirar 10 e correr para o abraço, tá? Especificamente acerca do desempenho, né, dos impermeabilizantes. Então, o sistema de impermeabilização deve atender às exigências de desempenho compatíveis com as solicitações previstas em projeto. Quais são essas exigências de desempenho, né? O que se espera, né, quanto ao desempenho, né, dos sistemas de impermeabilização e, consequentemente, dos produtos de impermeabilização que a gente adquiriu, né, para compor o sistema. Resistir às cargas estáticas e dinâmicas, né? Cargas estáticas são aquelas que não têm movimentação, né? Aquilo que está parado, digamos assim, em cima do sistema, estático, né? E dinâmicas é o contrário. Resistir aos efeitos dos movimentos de dilatação e retração do substrato, dos acabamentos ocasionados por variações térmicas, né? A variação térmica, ela provoca, né, uma movimentação nos elementos construtivos, porque a estrutura, ela se movimenta, né, com a variação de temperatura. Então, por exemplo, quando a temperatura aumenta, a tendência é que os elementos eles se dilatem, então eles aumentam um pouquinho o tamanho, e quando a temperatura diminui, né, no inverno, há uma retração. Isso gera, né, um movimentozinho. Bom, o impermeabilizante, se flexível, ele não pode romper com essa movimentação, né? Ele precisa ter elasticidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente considera também para fazer a escolha do impermeabilizante, tá? Porque se esse elemento estiver exposto, por exemplo, né, não seria recomendado, né, nessa lógica, eu trabalhar com um impermeabilizante, com um sistema feito com impermeabilizante rígido, né, mas sim flexível, tá bem? Aqui já tentando, né, mobilizando aqueles conteúdos que a gente viu na aula passada, tá? Resistir à degradação ocasionada por influências climáticas, térmicas, químicas ou biológicas, claro que isso tem um limite, né? Pode chegar um ponto que ele vai se desgastar, e, bueno, né, tem a vida útil, né? A gente vai ter que refazer o sistema. Mas, dentro dessa margem da vida útil, o produto ele é obrigado, né? Ele é obrigado a resistir, certo? Resistir às pressões hidrostáticas de percolação, coluna d'água, umidade do solo, né? É evidente. Qualquer pressão, né, que a água exerça sobre os elementos construtivos, o sistema de impermeabilização ele precisa resistir, né? Ele está ali para isso. Se ele não resistir a essa pressão, né, não tem função de ser, não é verdade? E ali tem a ver, ó, percolação, coluna d'água, umidade do solo, tem a ver com os tipos, né, com as formas através das quais a água consegue infiltrar, né, que também nós já vimos lá no nosso primeira aula analítico expositivo, né. Apresentar aderência, flexibilidade, resistência e estabilidade físico-mecânica, tá? Claro que a gente também viu na classificação que pode existir, que existem alguns produtos que eles não são autoprotegidos e eles precisam de proteção mecânica, senão eles são agredidos facilmente, né?
Eu até dei exemplo de uma obra minha que eu fiz, geralmente eu costumo fazer a impermeabilização da laje dos banheiros, né? E aí, antes de permitir o fluxo ali em cima para outros serviços, a gente precisa fazer uma camada, uma regularização de argamassa. É um outro contrapizinho, assim, em cima, para fazer a proteção da manta. Por quê? Porque ela não é autoprotegida, né? Ou seja, ela não tem uma camada que faça a sua proteção mecânica, e ela precisa dessa proteção, senão ela é agredida, né? E aí, imagina, cai um perfil ali de drywall fininho, e aí rasga a manta, todo o esforço para fazer impermeabilização, a água vai encontrar, né, aquele furinho e vai infiltrar. E aí não vai adiantar nada todo aquele esforço. Apresentar vida útil compatível com as condições previstas em projeto, ok, é isso que se quer, né? E toda a questão da norma de desempenho vem nesse sentido, meio que para obrigar os fabricantes a dizerem qual é a validade do teu produto. Ele vai durar até quando, né? E com isso, fazer com que os projetistas sejam técnicos, arquitetos, engenheiros, enfim, definam, né, também a vida útil do projeto. Então, olha, o sistema bem feito, produto ensaiado, sistema testado, isso aqui tem duração de tantos anos. Assim, exposto, não precisa cobrir, isso aqui dura, né? A gente tem que, e a norma de desempenho, ela meio que vem com essa função, né? Fazer com que aos poucos as pessoas, os agentes envolvidos nos processos de construção, assumam de fato responsabilidade pela duração daquilo, né? Não é só responsabilidade por não cair, não, é responsabilidade por funcionar também, né? Por funcionar, tá bem? Muito bem, resistir à água de percolação, água de condensação, enfim, as formas, né, que a água consegue acessar. A importância da impermeabilização para a duração da edificação. Botei aqui nesse slide uma relação aqui, né, que é isso, né, para provar essa questão de que talvez a impermeabilização seja o serviço da construção civil, gente, que mais tenha responsabilidade em relação à durabilidade da edificação, tá? Porque a água, de fato, se ela não tiver uma barreira e ela atender ao fluxo dela, de capilaridade, infiltração por percolação, enfim, essa edificação ela vai ficar inabitável em muito pouco tempo, né? Então, primeiro fica inabitável, porque, claro, ela não é estanque, ela não protege os usuários da ação da água, e aí também essa água ela começa a destruir, e aí é um problema. Então aqui nesse slide eu fiz esse apanhado e coloquei uma tabelinha ali que comprova isso, tá bem? E aí a gente cai numa parte bem interessante que são orientações, né? Então a gente tem orientações para contratação de projetos de impermeabilização, orientações para aquisição de materiais impermeabilizantes, orientações quanto ao serviço de fiscalização para impermeabilização, né? Depois a gente vai para ensaios e testes. Essas orientações são bem legais, né? E principalmente para quem depois do curso vai se aventurar aí direto, né, nos canteiros de obra da vida, vai trabalhar como técnico, né? A grande maioria, né, de vocês quando se formam encaram uma faculdade, né, como eu fiz, me formei em edificações, fui fazer faculdade, e aí depois, né, é que eu fui aterrissar nos canteiros de obras, né. Claro que antes de terminar a faculdade eu já trabalhava como técnico, né, a gente vai trabalhando, vai assumindo coisas aqui e ali, né, e vai fazendo. Mas muitos de vocês não vão seguir, já vão direto para canteiro de obra, então vale para todo mundo, mas principalmente para esses, né, que já se aventuram em obra. Então, quais são as orientações para a contratação de projetos de impermeabilização, né? Isso aqui é questãozinha de prova certo, tá? Esse material ele não tá longo, tá, gente? Tá um material curtinho, a gente já vem trabalhando atividades assíncronas, depois a gente vai fazer a revisão, que eu vou direcionar alguns tópicos para que vocês estudem direcionadamente, né, as questões. Então, não se preocupem, assim, em engolir, né, esse material. Porque para fazer prova tem que engolir o material.
Não, lê, estuda, relaciona, faz as atividades assim, nós vem na aula da revisão, né? Estuda, né? Em função dos exercícios da revisão, estuda os exercícios da revisão, que vai sair bem na prova, tá? Nós vamos repassar aqui, quais são as orientações para a contratação de projetos de impermeabilização. Os projetistas de impermeabilização das construções e edificações devem ser regulamentados junto ao Conselho. Isso não é só para impermeabilização, né? O que se espera é que todo profissional que trabalha na construção civil, né, e que seja mão de obra qualificada, seja técnico de edificações, arquiteto, engenheiro civil, ou tecnólogo, né, em construção civil, tenha o registro no Conselho. Se não tiver, ele está irregular, né? Então isso vale para impermeabilização e vale para qualquer serviço, tá? Preferencialmente, os projetistas de impermeabilização, os projetistas devem ser associados permanentes a entidades que congreguem profissionais da empresa. Por que está falando isso aqui, né? Porque esse material aqui todo, né, isso aparece nas referências que eu vou mandar para vocês, eu tirei lá do Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Então, claro, eles dão uma forçada nisso, né? E falam que seria interessante que todos os profissionais que trabalham com impermeabilização sejam sócios do Instituto, né? Estão puxando a brasa para o assado, né? Recomenda-se que os projetistas de impermeabilização, seus projetos, sigam os preceitos da BNT. Aí lança aqui as normas envolvidas, né? Que eu já fiz um apanhado dessas de todas as outras e pus lá nos slides iniciais. Então, aquele camarada que vai fazer uma impermeabilização, que vai precisar trabalhar com isso, é só pegar o material ali que o Bernardo disponibilizou no Moodle durante o curso, né, de edificações, que vai ter o apanhado de todas as normas envolvidas, né, relacionadas ao tema. Tá bem? É evidente que para nossa avaliação da etapa eu não vou fazer vocês estudarem norma e tudo mais, né, mas é interessante que vocês saibam quais são, tá bem? Os projetistas devem participar da compatibilização com os demais projetos, né? Em algum momento do encontro passado ou do outro, quando iniciamos esse conteúdo, a gente já falou nisso, né? A questão de compatibilização, e eu lembro de ter dado o exemplo de uma viga de fundação que deve ser impermeabilizada, que é atravessada por um ramal de esgoto cloacal, isso é muito comum, né? Então, o camarada que faz projeto, é bom que ele participe de processo de compatibilização, porque ali em torno daquele pedaço de cano que está atravessando a viga, ele tem um ritualzinho assim, um pouquinho diferente, tá? Para fazer impermeabilização. Ele tem que, se estiver fazendo com manta, por exemplo, ele tem que pegar uma tirinha de manta, né, e picotar ela assim, né, como se fosse um copo, né, que a gente picota com a tesoura, né, e aí ele vai colando aquilo, né, e ele consegue fazer toda a volta. E aí depois por cima ele ainda vai com uma tira, né. Ele tem que saber, né, portanto, quantos tubos vão atravessar a viga, né, e quantos detalhezinhos desses, assim, ele vai precisar fazer para ficar bem impermeabilizado, tá bem? O projetista de impermeabilização deverá avaliar outra questão interessante, que é importante dele participar desse processo de compatibilização de projeto, né? Essa é a questão dos terraços, tá? Porque os terraços, geralmente, eles têm ralo, para a água não ficar, para a gente não fazer uma piscina, né, tem um ralo, e aí tem uma tubulação de esgoto pluvial para conduzir essas águas até as caixas de areia no solo, né? E o que acontece? Tem todo um ritual também, para quando tu chega com a impermeabilização ali no orifício do ralo, né, tu faz a impermeabilização de modo que a água não entre, né, entre a impermeabilização e o ralo e acesse por ali o interior da laje. Tá? Então ele vem com a manta, ele corta, ele picota, ele cola para baixo, tem todo, né, um processinho assim para ficar bem impermeabilizado aquele ponto, tá? E por fim, o projetista de impermeabilização deverá avaliar junto ao projetista estrutural as características da estrutura, né, para especificação dos sistemas de impermeabilização, tá? E para obter a VUP, que é a vida útil do projeto, tá? E é evidente, isso vale até para poder escolher o tipo de produto que vai utilizar, né, o tipo de sistema que vai montar, né, dentro dessa lógica de que se está prevista uma movimentação estrutural para esse elemento aqui da estrutura, não posso, por exemplo, indicar, né, uma impermeabilização rígida,
o correto é fazer uma impermeabilização flexível. Estou dando um exemplo, tá? Muito bem. Orientações para aquisição de materiais impermeabilizantes. Quais são, né? O projeto de impermeabilização define o sistema a ser utilizado, ok. Numa determinada situação, a área caberá ao cliente escolher pelo critério técnico, né? O fabricante e o fornecedor dos produtos de impermeabilização com base nas características técnicas especificadas no projeto, tá? É muito importante consultar o fabricante dos produtos de impermeabilização quanto ao uso estimado por unidade de área para atender a espessura mínima de filme seco dos sistemas especificados no projeto de impermeabilização, tá? Porque isso tem a ver também com a pressão, né? Por exemplo, no terraço, a gente faz a impermeabilização, né? Mas está previsto ficar acumulada essa água até que o ralo dê conta e essa água consiga pegar o rumo dela e sair. Essa água acumulada ela vai fazer pressão em cima desse filme de impermeabilização. E isso é peso, é carga, né? Então, é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Qual é a capacidade aqui, o que vai ficar de água estocada, por quanto tempo, e qual é a pressão que isso vai fazer em cima do filme. Esse filme, portanto, está bem dimensionado? Não está, né? Isso é importante, tá bem? E é evidente a relação com o cliente, porque às vezes, para a mesma solução, tu tem 3, 4, 5 possibilidades, né? E aí varia o tempo para montar o sistema, né? Se um produto vai demorar tanto tempo, outro produto vai demorar, né? E também varia custo. Então é evidente que o cliente ele participa desse processo. E ele pode ajudar a definir, né, qual é o produto e o sistema que a gente vai utilizar. Dentro de um escopo de possibilidades, né, definido pelo responsável técnico, tá? Evidente, né? Senão não teria por que a gente existir, né? Deixa o cliente definir as coisas, a gente vai e faz o que o cliente quer. Não é assim. A gente estuda, né, para poder avaliar e tomar as decisões corretamente à luz da norma, né, e da ciência, ou das ciências envolvidas na construção civil, tá? Mas é evidente que quem paga é o cliente. Então, a gente muitas vezes, não só em relação aos serviços de impermeabilização, mas em relação a todos os serviços, né, que compõem, né, a obra, como o cliente é que paga, né, a gente diz, olha, nós temos essa e essa possibilidade. E aí ele escolhe, né? Ele escolhe. Muitas vezes, vamos pegar esse aqui do meio, que não é nem mais caro, nem mais barato, né? Eu acho bem interessante essa decisão, né? Mas o mais barato, ele pode ser tão eficiente quanto, né, o mais caro, né? Então, com o tempo, a gente já vai ter feito serviço com o mais barato, por exemplo, vai tranquilizar eles. Não, pode usar o mais barato, que não tem problema, eu já usei, né? E não tem problema nenhum. Não precisa gastar nem com médio, pode usar o mais barato, né? Mas como ele paga, né, a gente precisa fazer isso. Isso é em todos os serviços, né, gente? Não tem jeito, tá? A gente não tem também, né, varinha de condão para definir quando as questões elas são estéticas, né? Claro que a gente faz o projeto, mas, por exemplo, às vezes a gente não especificou determinado produto. Isso é muito comum. A gente especifica lá para um piso, olha, porcelanato retificado, tanto por tanto, e aí mais ou menos a gente tem uma tonalidade ali que fecha com aquela programação que a gente pensou, né? Mas aí chega na loja e tu tem N possibilidades. E aí como é que tu vai decidir? Então, principalmente quando a questão é estética, né? Eu preciso aqui de um piso que tenha um tom que seja compatível com que seja assim, um tom amadeirado, para fechar com o que eu pensei. Tá bem? Aí tu vai lá na loja, tu chega um pouquinho antes, puxa aqui pro balcão todos que tu acha que pode, que vai compor bem, né? E coloca em cima da mesa. E aí ele vai avaliar, né? Então, principalmente quando a questão ela envolve estética, que não é o caso de impermeabilização, porque impermeabilização, salvo algumas exceções, ele fica escondido, né? O cliente não vê, mas quando envolve estética é fundamental, é mais fundamental ainda envolver o cliente, tá? Porque depois o chute pode ser grande, né? Se a gente opta por uma coisa e ele não gosta, tá? Aliás, até vou minimizar aqui para ver vocês, tá? Trabalhar com obra é muito bom.
tá? Trabalhar com arquitetura é muito bom, mas seria melhor ainda. E depois que vocês forem trabalhar com obra diretamente, vocês vão lembrar disso que eu estou falando para vocês. Seria melhor se não tivesse os clientes. Sabia disso? Porque o cliente, ele paga a gente, né? Mas o Davi tá rindo, mas pode ter certeza. Tem que ter muito jeito, né? Tem que ter sangue de barata, paciência, né? Porque às vezes é difícil. Às vezes é muito, 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 muito difícil, né? Mas mesmo assim, né? É o que tem para nós, né? Então vamos lá. Mas não esperem que seja assim um mar de rosas, que todos os clientes vão amar vocês e vão convidar vocês para jantar, vão convidar para tomar café. Né? Claro que eu estou fazendo uma analogia aqui com jantar, tomar café, né? Mas tipo, e tem muitos clientes, muitos casos que vocês vão dizer, mas esse cara me odeia, porque assim, vocês vão ser xingados. É assim que funciona, né? Claro que vocês têm que se impor, né? Vocês não vão deixar ninguém pisar em cima de vocês. Tem que se impor, né? Mas tem que se impor com conhecimento técnico, entende? Se o camarada chegar assim meio né, curvadinho, né, não tiver segurança nas decisões técnicas, né, o cliente ele vai tomar conta, tá? E isso é um problema, então a gente tem que se impor, mas se impor com o nosso conhecimento, né? Não é assim. O correto é assim, assim e assim. Ah, mas eu quero fazer assim. Bom, então faz o seguinte, tu me assina aqui esse documento, né? Eu vou, aí liga lá para o escritório, né? Olha, eu tenho uma minuta aí, eu tenho um texto que já fiz para o cliente e tal, pega ali, o cara te manda pro WhatsApp na hora, né? Ou tô indo aí pegar, imprime, né? Bota o nome do cliente, já faz um texto, né? Onde ele se responsabiliza por aquela decisão e o que pode acontecer em função daquilo e faz ele assinar, entendeu? Porque se vocês especificaram um tipo de produto para impermeabilização, por exemplo, fazendo aqui o gancho com o nosso conteúdo, né? E ele acha que aquilo é desnecessário e vai comprar uma mais barata, né? Por exemplo, a manta, se vai impermeabilizar com manta, a laje no banheiro, é fundamental que a manta mais espessa, tá? Agora eu não lembro exatamente a espessura, mas ela é bem mais grossa, e que tenha, né, um recheiozinho de poliéster, tá? Por quê? Porque essa manta, ela vai ter uma duração bem grande, né? Bem grande. Se colocar uma mantinha e depois faz a proteção mecânica e depois assenta o revestimento cerâmico. Se colocar uma mantinha muito fininha para impermeabilizar a laje do banheiro, né? Banheiros que são no segundo piso para cima, né? Não no térreo, porque no térreo a gente não precisa impermeabilizar o piso do banheiro, porque a água que infiltrar ela vai para o solo, né? As vigas vão estar impermeabilizadas, então essa água não vai voltar. Não precisa. Só se for perfeccionismo de quem está fazendo. Caso contrário, não há necessidade. Mas banheiros em entrepisos, né? Em laje de segundo pavimento para cima, é fundamental fazer a impermeabilização, né? Agora, se usar uma mantinha fininha, essa mantinha ela pode funcionar, mas só que a vida útil do sistema vai ser muito pequena. E a tendência é que essa manta, com o tempo, ela vai esfarelando, ela vai esfarelando, ela vai esfarelando. Quanto maior a incidência de água, temos em um rejunte vagabundo, e a água está entrando mesmo, né? E está solicitando mesmo a manta, né? Com o tempo, essa manta ela pode muito, muito rapidamente ter uma vida muito pequena. E o que vai acontecer? A água que está acessando, ela vai acessar, ela vai atravessar a laje, né? E vai ser um problema. Aí vai ser um problemão. Então não se brinca com isso, né? Impermeabilização de laje de banheiro, não se brinca. Então assim, eu regularizo a laje, deixo a superfície retinha, faço assim o encontro da parede arredondadinho, aí mando fazer a manta. Aí o seu Antônio que faz para mim, chega lá, né, eu compro a manta para ele, essa mais espessa, com revestimento o recheio de poliéster, ele aplica no chão, subindo assim na parede arredondadinho. Aí depois vem o pedreiro e faz uma camada de argamassa, né? E regulariza.
E quando ele aplica a manta, eu já deixei as esperas da tubulação do esgoto para cima, né? E aí a gente deixa fechadinho, tanto da bacia sanitária, né? E do ralo do banheiro, ele faz assim com a manta. E no caso da tubulação do banheiro, ele sobe, porque depois a gente vai cortar um pouquinho ali e vai botar um anelzinho, né? Mas a manta, ela sobe um pouquinho. Aí faz a regularização com argamassa, né? E depois de fazer a regularização com argamassa, tu ainda pode colocar uma borracha líquida ou um outro produto, assim, né? Para ser mais perfeccionista e para fazer essa manta durar mais tempo. E essas borrachas líquidas, esses produtos, assim, poliméricos, né? Ou à base de elastômeros, eles são muito baratos, né? Vale muito a pena, tu compra uma lata, tu passa em cima de tudo, assim, e funciona, né? E aí tem umas que já tem fibra misturado com a tinta, e aí aceita argamassa colante para assentar cerâmica, né, o porcelanato, o que é muito bom, tá? Porque tem aderência, entendeu? Então, assim, não brinquem com impermeabilização do banheiro, porque senão vai dar problema, tá? Há pouco tempo, eu fiz um projeto de um mercado ali no Areal, e em cima era a residência, tá? E assim, eu não tinha responsabilidade da obra, mas eu fui contratado pelo cliente para ajudar no processo, porque estava muito demorado, tal. E aí eu ia todo dia lá, eu corria e fazia orçamentos para tentar dar uma agilidade para coisa andar mais rápido, né? Mas o cara que tinha responsabilidade da obra inventou de fazer impermeabilização do banheiro com uma base de cimento, mas não era argamassa. É um produto que é membrana, que é pintado também, mas é cimentício, né? É a base de cimento. E ele funciona, só que tu tens que regularizar muito bem aquela tua superfície, né? E tu tens que passar em várias demãos. E a obra não era minha, não era responsabilidade minha, né? Eu estava assim, auxiliando, mas a responsabilidade dos processos era do camarada da construtora. E a pessoa que fez a impermeabilização fez muito mal feito e não teve a supervisão de ninguém. Só passou assim a trincha uma vez, esperou aquilo secar e já sentou o piso, né? E a gente só se deu conta disso depois que ele foi morar e que ele foi usar e foi um desastre, tá? E embaixo ainda era um mercado. Então tu imagina, em cima das gôndolas, assim, se tomava banho lá em cima das gôndolas a água pingando, né? Um problemão, um pepinão. E aí, para completar, né, o cara que fez o revestimento cerâmico, quando ele fez a inclinação do piso do box, o arigó ainda não fez a inclinação para o ralo, fez uma inclinação invertida. Então o ralo estava lá, né, e a água corria para cá e ficava empoçada. Problemão gigantesco, porque além de ter feito uma impermeabilização que nem a cara dele, né, ele ainda provocou, né, uma pressão maior, fazendo com que essa água ficasse, né, enfim, represada ali no canto, tá? Bom, resultado, teve que arrumar, teve que quebrar, teve que arrumar, teve que refazer a impermeabilização. Imagina a função, o cara já morando, tu tem que pegar e mexer nisso, né? É uma função zona, assim. Aí o cliente, ele vem, né, e ele vem assim, ó, com sangue nos olhos, né? Bom, a gente existe para que isso não aconteça, entendeu? Não pode deixar acontecer, né? Não tem que fazer a inclinação do piso do box, faz a inclinação. Como é que a gente confere se o pedreiro está fazendo a inclinação certa no piso do box? Bate o nível, faz uma linha assim toda a volta do box no nível, né? E mede com a trena do nível para baixo. Mede. Então, aquele lado do piso que tem que estar mais baixo, essa distância do nível até o piso tem que ser maior. Não é isso? E é assim que a gente garante, né, a inclinação. Então, rebocou, né? Tá fazendo a regularização ali no piso no box, né? Se vai botar cerâmica, esse engoço, ele é só sarrafiado, ele não é desempenado, porque eles desempenam quando a gente depois vai botar massa e vai pintar.
para ficar bem lisinho. Mas quando a gente quer assentar cerâmica na parede, a gente quer que essa superfície seja rugosa, para melhorar a aderência da placa cerâmica, né? Então, o que acontece? Fez a regularização de embolso para receber a cerâmica, regularizou aquele piso. Antes de botar a cerâmica na parede, vai lá, manda fazer uma linha assim, toda a volta no nível, a camarada vai ligar o nível a laser, né? Esses níveis, eles são autocalibrados, não tem problema nenhum, ligou no tripézinho ali, vai riscar assim, toda a volta com laser, aí vai lá, pega uma régua de alumínio, apoia exatamente onde está o risquinho do laser, risca com lápis de carpinteiro na parede, assim, toda a volta, não tem problema, depois a cerâmica vai tirar esse risco. Pega a trena e mede. Então, tá aqui o ralo, na tua esquerda, muito bem, então a medida aqui na tua direita, entre o risco do nível e o chão, tem que ser menor do que o risco aqui, do que a distância desse lado. Vocês entenderam isso? É assim que a gente vê, se tem inclinação ou não. Ah, a tubulação do esgoto tem que ter inclinação de 1,5%, né? 1%. 1% é 1 centímetro de caída a cada 1 metro na projeção horizontal, né? Então faz o seguinte, tu vai ligar um cano aqui dessa caixa até aquela caixa lá, né? É simples, bota um sarrafinho aqui, bota um sarrafinho lá, em pé. No início e no final do trecho, onde o cano sai, onde o cano tem que chegar, né? E aí, se não tiver nível a laser, às vezes tem nível a laser, mas é de tarde, e o sol e a claridade fica difícil de ver, pega uma mangueira de nível, né? O camarada vai encher de água a mangueira do nível, direitinho, sem bolha, daí ele marca, faz uma marcação aqui no sarrafinho e pede para ele passar essa marcação no nível lá para o outro sarrafo. Um sarrafo no início e um sarrafo no final do trecho do cano, né? Júlia chegou. E aí ele vai marcar no sarrafinho exatamente o nível. E aí tu vai medir com a trena, né? Aí tu mede aqui, e aí tu calcula, bom, são 5 metros, inclinação de 1%, a ponta do cano lá tem que chegar 5 centímetros mais baixa que essa aqui, né? Então se aqui eu tenho 50 centímetros na marcação do nível até a largada do cano, lá eu tenho que ter quanto? 55, né? Do nível para baixo, lá tem que ter 5 centímetros a mais, que daí lá o cano vai estar mais baixo. Então, gente, é simples fazer essa conferência, né? E às vezes tu chega na obra e tu pergunta assim, cuidou a inclinação, fulano? Deixou quanto de diferença lá? Ah, eu deixei tanto. Vocês são profissionais que existem para garantir essas coisas. Às vezes o pedreiro, ele não fez, ou ele pensa que fez, tá? E não fez, e vai te dizer que fez, né? E porque depois da obra pronta, se der problema, o cliente não vai ligar para o pedreiro, para o encanador, seja para quem, vai ligar para ti, né? E se tiver que quebrar e arrumar, tu, Davi, tu que não conferiu, vai ter que fazer, entendeu? Então não custa. Então assim, ó, chega, fiz, deixei 5 centímetros. Te importa que eu confira? Isso é importante, vamos conferir? Pega o sarrafinho. Ah, não tem. Pega lá, vamos fazer. Bota aqui, pega a mangueira de nível, marca aqui, pega a trena, mede, ponto. Fez, joia, é isso aí. Não fez, tinha que ter feito, vamos fazer. Ah, mas eu tenho que tirar o cano, arrumar aquela caixa. Melhor agora do que a gente tapar isso aqui e ficar mal feito. E depois o cocô não ir, né? E se o cocô não vai, dá problema. O cocô tem que ir embora, né? O cocô tem que ir embora, não pode ficar preso na tubulação, tá bem? Foi só um parênteses, tá? Porque a gente estava falando aqui nisso, né? Então, vou lá. Falando em fiscalização, né? Quais são as dicas aí? Como preceitos para fiscalização dos serviços de impermeabilização, nas edificações e construções. Aqui tem um checklist, assim, para vocês seguirem, né? Para não ter problema em relação à eficiência do sistema de impermeabilização que vocês vão montar. Então, cadê o projeto de impermeabilização? Primeiro isso. Cadê o projeto? Se não tem projeto, tem que ter.
Alguém tem que se responsabilizar, né, pelo sistema que vai ser montado, né? Qual é o sistema? Quem é que tem essa responsabilidade? Alguém tem que definir a VUP, a vida útil do projeto. Cadê o projeto de impermeabilização, né? Depois, a fiscalização preferencialmente deverá ser realizada pelo projetista ou independente da empresa do serviço de aplicação, né? Ou fabricante, com capacitação técnica e impermeabilização. É o mínimo que se espera, né? E por que a fiscalização deve ser executada por uma pessoa independente, né, da empresa que vai executar? Por razões óbvias. A empresa faz errado e quem vai fiscalizar não vai dar bola, porque a empresa fez errado, né? Não, então, ou a fiscalização é de quem fez o projeto, e se quem fez o projeto está executando, é legal que essa fiscalização não seja nem de quem fez o projeto, tá? Tem que ser diferente de quem esteja executando, tá bem? A fiscalização pode ser realizada pela construtora, desde que com capacidade técnica, muito bem, né? Cabe à fiscalização identificar divergências entre o projeto de impermeabilização e o local físico, comunicando ao projetista e construtor, claro, porque se ele não considerou no projeto o cruzamento dos tubos, por exemplo, na viga de fundação, vocês têm que chegar e dizer, olha, mas tem os tubos, como é que nós vamos fazer impermeabilização ali, tá? Então vão reparando, tem muitos agentes no processo de obra. Então vou botar aqui para vocês. É muita gente, né? Tem vocês, acima de vocês tem arquiteto, um engenheiro, ou os dois. Depois tem o cliente. Abaixo de vocês tem os encarregados, tem o mestre, depois tem os encarregados, né? E aí depois tem os oficiais e os apoios, né? Essa é a hierarquia. Quem são os apoios? Servente. Então o pedreiro tem o seu apoio, o pedreiro é um oficial, né? Carpinteiro é um oficial, né? E o carpinteiro tem um apoio, que é o servente dele, que vai ajudar, né? Mas toda essa gente, imaginando uma obra complexa, grande, com muita gente, toda essa gente, todos esses oficiais, acima deles, tem os encarregados. Então, por exemplo, eu estou fazendo muita alvenaria, e eu tenho muitos pedreiros de alvenaria fazendo alvenaria com os seus serventes de apoio, né? Que produzem argamassa, que alcançam tijolo, mantêm as maceiras cheias, vão hidratando a massa, enfim, as atividades de servente. Acima dos oficiais, em obra grande, geralmente eu tenho os encarregados. Quem são os encarregados? São oficiais, são pedreiros, mas que são responsáveis, né, ou que fazem o elo entre os pedreiros daquele tipo de serviço com o mestre de obras. Então, uma obra grande, eu tenho, sei lá, quantos mil metros de alvenaria para fazer, e eu tenho muitos pedreiros e serventes fazendo alvenaria. Eu tenho um ou até mais de um encarregado de alvenaria, que é o cara que vai trabalhar na alvenaria, mas que vai levar os pepinos daquele serviço de alvenaria para o mestre. Ele vai ser o elo entre o mestre e os pedreiros de alvenaria, tá? E são os encarregados. Então eu tenho encarregado de alvenaria, eu tenho encarregado de armadura, eu tenho encarregado de carpinteiro, tá? Mas ele pode ou não trabalhar no processo, tá? E ele que vai fazer o elo, né? Entre aqueles que estão trabalhando naquele serviço e o mestre de obras. Acima do mestre de obras, gente, tem vocês, os técnicos de edificações. E acima dos técnicos de edificações, tem o gerente da obra, né? Ou é um engenheiro, ou é um arquiteto. E aí vai ser muito mais engenheiros do que arquitetos, mas arquiteto também pode ser, né? O gerente da obra, que pode ser o responsável técnico da obra ou não, né? Mas ele vai estar ali, né, tocando o processo. Então, repara, o engenheiro, ele não vai lá para o chão da obra dar pitaco e xingar o servente, né? Ou determinar o que é feito. Existe uma hierarquia. Então, o engenheiro tem coisas para resolver, né? Que são mais específicas, né? Abaixo do engenheiro tem o técnico de edificações. Então, o técnico de edificações é o homem forte, a mão forte do engenheiro, né? Ou do arquiteto, do gerente da obra, dentro da obra. Ele tem que estar a par de tudo, né? Mas ele até pode andar pela obra e pode dizer, ó, isso aqui não é assim que eu quero, é tal, mas isso é mais função direta dos encarregados. Então, o técnico, ele tem a mão forte do técnico é o mestre. A mão forte do mestre são os encarregados, e os encarregados
né, é que ficam ali na batalha, né, com os oficiais e os apoios, né. Aí a gente até brinca, quando nas aulas de prática aí o pessoal faz coisa errada, eu chamo de meia colher, porque na obra os serventes eles são chamados de meia colher, né. Os oficiais, os pedreiros, os carpinteiros, os ferreiros são o colher inteira, né, é uma colher, mas os apoios são meia colher. Então então coitados meia colher, né, sofrem tanto, porque qualquer coisa é culpa dos meia colher, né, então deu problema ali, ou era igual, meia colher, né, é um meia colher, né? É um meia colher. Mas aí o cara que é meia colher, ele vai fazer um cursinho, ele tem tempo de casa, né, então ele já arrisca uns metrinhos de alvenaria aqui e ali, ou se ele é servente de carpinteiro, ele já começa a fechar uns panos, ele se destaca no corte, na medida. Então, o que vai acontecendo? O encarregado vai vendo que o cara vai se destacando, né, e daqui a pouco esse cara ele vai subir, ele vai deixar de ser meia colher, ele vai ser colher, né, vai ser oficial, ele já ascendeu na carreira, né, e todo pedreiro quer ascender a ser encarregado, né, todo oficial quer ser encarregado, ele quer subir, ele vai ganhar mais, ele vai ser encarregado, né, e todo encarregado tem o sonho de ser mestre, né, quer ser mestre. Eu sou encarregado na obra tal, da construtora tal, mas aí o fulano lá da outra obra me levou para ser mestre. Tá bem, ele já está recebendo mais. Os mestres de obras recebem muito bem, né? E aí o mestre de obras quer ser técnico em edificações? Não, só se for estudar. Se for estudar, né, edificações, aí vai ser técnico em edificações, ele vai poder mandar nos mestres, né, e ser mandado pelos engenheiros ou pelos arquitetos, entende? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, aí nós temos técnicos de edificações muito bons, né, muito bons, né, mas assim, é raro um técnico de edificações ganhar mais do que um mestre de obras, tá? Muito difícil. O mestre de obras, ele ganha muito bem. Em alguns casos, ele ganha mais do que um engenheiro residente. Sabiam disso? O mestre de obra é um cara muito importante, porque ele tem toda a mão de obra da obra na mão, né? E ele tem um baita de um conhecimento, embora seja um conhecimento de chão de obra, né, empírico, mas é importante, entendeu? E aí eu tenho um amigo, que foi meu colega no Senai, que tinha formado em edificações, né, fez edificações aí na nossa escola, tá? Sei lá, se formou na década de 80, já trabalhava em obra, já era mestre, e nunca deixou de ser mestre, professor Odair, né? Camarada absolutamente correto, assim, cara querido, simpático, né? Faz muito tempo que eu não falo com ele. Mas ele era, assim, um cara muito competente. No Senai dava aula de carpintaria, né? Curso de carpinteiro. E nunca foi na obra técnico de edificações, nunca deixou o cargo de mestre de obras, tá? Mas se o camarada tem vontade de ser técnico, tem que estudar, né? Tem que estudar. E é bom que estude, porque limpa aquele conhecimento empírico, né, que já tem, tá bem? Então, aqui algumas orientações, eu fiz esse checklist aqui para fiscalização, né? Também cabe a fiscalização, conferência dos ensaios, caracterização normatizada, fazer um teste no sistema montado, cabe a fiscalização acompanhar esse teste, definir como ele vai ser feito, né? Quanto tempo vai ser feita a verificação, qual é a metodologia do teste para ensaiar se o sistema está bem feito ou não, né? A área a ser impermeabilizada deve ser isolada durante a execução, por razões óbvias, né? E deve-se avaliar a validade dos produtos, tá? Conferir as condições atmosféricas, não, está fazendo uma membrana, né, que é uma película de impermeabilização pintada, e aí estou no meio do processo e deságua um toró, botei produto fora, né? Muita chuva, vou ter que refazer todo o processo depois que secar, né? Bom, isso é um problema, então eu tenho que ver como é que está a previsão do tempo, se eu vou fazer ou não, né? Respeitar o tempo de cura e secagem, tá? Acompanhar e documentar os ensaios de estanquidade, né? Enfim, é um checklist aí para quem for trabalhar com fiscalização de impermeabilização, tá? E aí eu falava, gente, nas pessoas envolvidas na hierarquia, por que eu estou falando isso? Porque, claro, cada um tem uma responsabilidade
nesse processo todo, e cada um, dentro da sua responsabilidade, tem que dar conta daquele processo e garantir que aquilo não vai ter problema, né? E aí o que acontece? Depois do problema, a primeira coisa que vai acontecer é descobrir quem é o culpado. Entendeu? É isso. E aí cabeças vão rolar. Tá? Então, por exemplo, eu estou lá na obra tal, né? E a impermeabilização deu toda errada, foi toda mal feita, mas quem é que fiscalizou isso? Né? Quem é que fiscalizou? Então tem um documento que as obras pequenas não fazem, né? Por exemplo, eu quando faço obra, eu não faço esse documento, né? Porque sou eu e os meus funcionários ali, e eu sei o que está acontecendo, né? Agora, construtoras grandes, assim, né? Eu tenho empresa, mas é escritório de arquitetura, eu posso fazer obra, mas eu não tenho status de construtora, não tenho muitas obras gigantescas, não, né? Mas, assim, em construtoras grandes, que tem técnicos de edificações, mestres, encarregados, e colheres e meia colheres e tudo mais, existe um documento que chama Diário de Obra. Então, naquele documento ali, é registrado pelo responsável, né? E também com a ajuda do apontador, porque muitas vezes o técnico de edificações faz o papel de apontador, que é aquele cara que vai registrar, que vai registrar tudo, né? E aí tudo fica no diário. Então, por exemplo, é uma obra pública, né? Tem dinheiro público, vai ter um fiscal, né, de algum departamento desse governo que está financiando essa obra, que vai visitar a obra regularmente, né? E quando ele visitar a obra, ele vai ter acesso aos diários de obra. E ele vai assinar os diários de obra, junto com o engenheiro residente. Então, tudo aquilo que o engenheiro está dizendo no diário que aconteceu naquele período, o fiscal ele tem que certificar de que aquilo de fato aconteceu e ele vai dar o visto dele, né, e vai assinar os diários de obra. Entende? Então, olha, o material que está no orçamento, a quantidade, não foi suficiente para fazer tal serviço. O engenheiro atestou isso, está no diário. O fiscal vai chegar e vai ter que ver se de fato isso é verdade, né? Vai calcular, né, ali. Ah, não foi suficiente mesmo, faltou barra. Ele vai assinar, tá? E aí a construtora provavelmente vai pedir um aditivo, porque vai ter que comprar mais material do que no orçamento estava especificado. E o governo vai ter que pagar aditivo, né? Agora o fiscal pode dizer, não, eu fiz aqui o cálculo, está aqui a quantidade certa. Não vão pagar aditivo. Essa quantidade, ela não está aí. Não veio tudo. Cadê o resto? Entendeu? E alguns serviços acontece assim. Por exemplo, concretagem, né? O fiscal, por norma, ele tem que estar na obra no dia da concretagem. E ele tem que liberar a concretagem. Então ele faz uma inspeção em toda a armadura, faz uma inspeção na forma, no escoramento, né, nas travas, nos tirantes, ver se está tudo certo, para garantir, né? E aí verifica toda a armadura, se não tiver armadura errada, né, viga colocada errada, que é muito comum. Vem o detalhe da viga, e aí tu tem uma proximidade de estribos menor num ponto, né, e no outro ponto maior, onde é menos carregado, tu dá um espaçamento maior nos estribos, por exemplo, né? O esforço necessariamente é menor, então não precisa gastar tanto em estribo, tu gasta mais aproximando eles onde o esforço necessariamente é maior. E aí o que acontece? Na hora de posicionar a armadura da viga lá em cima, né, na forma, eles não dão bola para isso e colocam a viga invertida. Então repara, onde tinha que ter mais armadura, passa a ter menos. E aquele lugar que não precisava tanta armadura tem desperdício, tem mais. Inverteram o posicionamento. Isso é muito comum. E aí o fiscal, cabe a ele olhar isso, se não está invertido ou não. E aí se está invertido, ele manda parar. Senão, vamos concretar não, tem que trocar essa viga aqui. E aí para trocar uma armadura de viga é um horror. Porque tu imagina, a armadura da laje, ela entra na viga. E tem um ganchinho, né? E às vezes tu pode fazer inteiriça, assim, passando por dentro da armadura da viga, né? Se tu monta em loco, tu pode fazer inteiriça. E aí como é que tu tira? Tu tem que serrar,
né? Tu tem que tirar, inverter e depois recuperar aquele transpasse. Meu Deus do céu, né? Tu vai ficar, dependendo da obra, sei lá eu, 2, 3 dias arrumando isso. E aí é um pipinão, né? É um pipinão, né? Isso soma. Quem é que fiscalizou isso aí? Né? O mestre não viu, o técnico não viu, o engenheiro residente não viu, quem viu foi o fiscal, que é lá do governo que contratou. Isso é o problema, cabeças rodam. Aí o cara da obra, o dono da construtora, fica louco, porque ele já queria concretar para receber o dinheiro daquela concretagem ali na semana que vem, porque tinha que pagar não sei o quê, porque tinha que, entendeu? Tem que entrar dinheiro para rodar a obra. E aí trancou tudo. Cabeças vão rodar. Então, não sei se vai ser a cabeça do engenheiro, ou se o engenheiro vai ter força junto do empresário para fazer rolar a cabeça do técnico. Não sei se o técnico vai ter força para fazer rolar a cabeça do mestre. Eu não sei se o mestre vai ter força para salvar a cabeça dele e fazer rolar a cabeça do encarregado. Todas essas cabeças estão na mira. Né? Todas as cabeças estão na mira. Então, essa questão do diário de obra é importante. Bom, esses slides aqui, gente, até o final, ó, tenho 27, tenho 28, depois aqui eu falo 27, 28 e 29, eu falo da diferença de ensaio para teste, né? Nós já conversamos um pouquinho, ensaio é o produto, a gente faz o ensaio com o produto, e o teste, a gente faz o teste no sistema. Um pouquinho sobre o conceito de sustentabilidade, e lanço no último slide a classificação dos resíduos, né? Dos resíduos, isso é importante, tá? Existe uma resolução que a gente chama RDC, Resolução de Diretoria Colegiada. Tem uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, se eu não me engano é o 307 ou 305, que ele determina como é que deve ser feito, né? Como que funciona esse processo de dar destino para o resíduo que é gerado, né, na construção civil, tá? No canteiro. E aí, essa resolução, fica claro que a responsabilidade pelo resíduo, ela é compartilhada, né? Mas ela é muito mais de quem gera o resíduo do que da empresa que é contratada para dar o destino, entende? Então, assim, não funciona, não é assim, eu contratei aqui a Guarujá, botei ali a coletora na frente da obra, gerei o resíduo, enchi a coletora, chamo a Guarujá, mando embora, não me preocupo mais com esse resíduo. Não é assim. Se der um problema e esse resíduo cair no arroio, cair em algum lugar e tiver resíduo perigoso e contaminar, não adianta. Quem está fazendo a obra tem a responsabilidade porque gerou o resíduo. O cliente que contratou a obra tem responsabilidade porque a obra é dele, né? Então, é um jogo de empurra-empurra. O cliente vai dizer, não, mas eu paguei arquiteto, eu paguei engenheiro, eu tenho técnico de edificações na minha obra, a culpa é deles, a responsabilidade é deles, né? Mas aí tem o CONAMA 310, não, mas a obra é tua, então o resíduo é teu também. Eles estão gerando, eles têm responsabilidade, mas tu também vai arcar com essa multinha aí ambiental, né? Enfim, então é um pepino. Mas por que decidiram isso, que a responsabilidade é de quem gera? Justamente para que não se lave as mãos, entende? Eu contratei a coletora, enchi a coletora, foi, acabou a história, eu não tenho mais responsabilidade nisso. Tem sim, tu é que gera. Tem um documento que a gente faz para licenciar a obra, que a gente entrega junto com as RTs de execução e os projetos complementares, que como é que é o nome? Não é relatório, me fugiu o nome, né? Mas que eu vou ver o nome dele, que se refere aos resíduos, tá? Não é relatório, puxa vida, como é que é o nome desse documento? A idade é complicada, tá? Mas eu vou ver esse documento, o nome eu vou passar para vocês. E é um documento, plano ou programa lembrei, de gerenciamento de resíduos, tá? O PGRS. A prefeitura exige que a gente faça. Então, nesse documento, a gente vai dizer onde é que é a obra, a gente vai dizer o que a gente está construindo, a gente vai dizer
quais são os resíduos que a gente gera, a gente vai classificar esses resíduos, vai estimar a quantidade que está sendo gerada, e vai afirmar duas coisas. Primeiro, como eles vão ficar estocados dentro do canteiro de obras. Não pode ficar jogado, não vai dizer, vai ficar jogado ali, aí depois eu mando meia colher limpar. Não pode dizer isso. E tu vai dizer também como que tu vai destinar esse resíduo. Aí a gente fala que a gente vai contratar uma empresa, né, que tenha licença ambiental, né, que seja licenciada para poder destinar esse resíduo, buscar e tal, entendeu? Então, e esse documento a gente tem que entregar junto lá na prefeitura para obter a licença para construir, senão a gente não consegue a licença. E a gente faz esse documento e registra uma RT que acompanha, é tipo um laudo, é um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Por que eu estou falando em resíduo? Para a gente concluir a aula de hoje. Por quê? Porque a atividade assíncrona que eu estou pedindo, vocês vão fazer com base nesses últimos slides. Então vocês vão ler com cuidado o slide que fala do conceito de sustentabilidade, que é o slide 31, tá bem? E vocês vão ler com calma também o slide 32, que faz a classificação dos resíduos, tá? E aí vocês vão fazer a atividade assíncrona que eu estou propondo para hoje, tá? Vou abrir aqui, vou voltar aqui no Moodle, ó, o material está aqui, né? Vocês vão entrar na atividade assíncrona, tá aqui ela, tá? Eu programei para vocês terem acesso a partir das 3 horas, né? Aqui. Olha só. Nem falei com ninguém hoje, né? Nem chamei ninguém, nem conversei com ninguém, todo mundo dormindo, todo mundo longe, ninguém fala nada, ninguém diz que não entendeu, ninguém manda Professor, eu nada. tenho uma dúvida. Trabalhar. Diga. Muito bom. Sim, quando tu faz atividade, a gente também tem que marcar o material, porque eu leio o material, mas eu esqueço de marcar ele. Eu ganho nota mesmo só enviando, não marcando o material? Como assim marcar o material? Não entendi. Tipo, fica em tópicos ali pra gente marcar um certinho. Se eu não marcar que eu li o material e mesmo assim enviar a atividade, eu ganho a nota? Claro, o que eu vou olhar Tá a atividade que tu vai me enviar, entendeu? Aí sim, eu é nem que eu vejo, sempre acabo esquecendo de marcar, aí Não, eu eu acho queria que não tem saber se problema, descontava alguma coisa. Não, eu acho que não tem problema. Eu acho que essa marcação, eu acho que ela nem aparece para mim. Ela só aparece para vocês. É meio que uma organização mesmo de vocês, entendeu? Só Tá pra, bem. já fiz. Aí tu marca. Eu acho que ela nem aparece para mim. Eu vejo o documento que vocês vão me enviar, tá? Quando vocês terminam a tarefa, vocês têm que me enviar um documento. E esse documento chega para mim. E é o documento que eu olho para corrigir, tá? Deixa eu ver aqui, fizeram outra pergunta. Os resíduos mais sustentáveis são os de classe... Então, eu quero que vocês leiam aqueles últimos slides, tá? Vamos ver aqui a atividade primeiro, que eu estou propondo que vocês vão entregar até a semana que vem. Essa é a última atividade assíncrona da primeira etapa, tá? Botar o nomezinho ali, o que eu coloquei? Na sua opinião, considerando os diálogos realizados em aula com o professor, como seria a atuação do profissional de edificações em relação às impermeabilizações, se quisesse atuar de acordo com o conceito de sustentabilidade? Explique na sua resposta a classificação dos resíduos. Então, eu quero que vocês olhem aqueles 2 últimos slides, que tem o conceito de sustentabilidade e que tem a classificação dos resíduos, e que vocês respondam essa questão. Não deixe de mencionar pelo menos um exemplo de cada classe, tá? Eu acho que está até no slide ali, exemplos das classes, tá bem? Não deixem de mencionar. Então, essa atividade vocês vão baixar lá no Moodle, tá? E vão me entregar até semana que vem, tá? Então, claro, não vale eu falar se tem alguma que é mais resistente ou mais, enfim, eu quero justamente ver a análise que vocês vão fazer, tá? Quem é que me perguntou isso? O Arthur, né? Então, é justamente isso que eu quero que vocês façam essa relação, tá, Arthur? Então, lê o conceito de sustentabilidade, lê aquele material ali com a classificação dos resíduos e responde a questão, tá?
É isso, tá bem? E não deixa de dar exemplo, tá? De cada classe, tá bem? Bom, essa atividade vocês vão fazer e vão me entregar semana que vem. Segue o meu WhatsApp, o meu e-mail, tá? Para horário de atendimento, tá? O Riquelme, se o Riquelme tá aí. Riquelme, estás aí? Deixa eu ver. Eu vi que o Riquelme entrou. Ó, tá aí, Riquelme? Escolhi o Riquelme para falar comigo hoje. Oi, E aí, tu tá bem? tudo Tá. bem, senhor? Então, senhor tá no céu. Olha aqui, entender essa atividade, tá? E se tiver algum galho, falo para ti, para todo mundo, tá? Me chamem no Whats durante a semana, tá bom? Que daí eu tiro dúvidas como eu tenho feito com a galera. A galera me manda e tal. Aí tem uns que querem que eu leia a atividade para ver se tem que... Não, eu não vou fazer. Não vou ler, tá? Então, assim, eu tenho uma dúvida, eu fiz tal coisa, tu acha que... Aí eu explico, tá? Mas, assim, tem que bancar, entendeu? Aí faz e me manda, tem que bancar, entendeu? Não dá para mandar atividade, aí eu ler e dizer se está bem ou não. Não, não, isso aí eu vou fazer quando entregar, entendeu? Certo? Então, assim, qual é a dúvida? Tal e tal coisa. Aí eu tiro a dúvida. Aí vai e faz. Tá bom? Tá bem? Estamos conversados? Dúvidas, questionamentos, xingamentos. Vamos lá. Xingamentos, Riquelme. Vou tomar outro mate. Vocês já votaram? Quero saber se vocês já votaram. Alane já votou? Você vai demorar bastante, tá? Hã? Oi? Você já bateu no coisa da reitoria? Eleição para diretor e para reitor. Ainda não, mas vou votar na Dadá. Tá bem. Não, mas é que podia votar em quem quisesse, óbvio. Vocês viram os debates, né? Não é para votar na Dadá só porque ela é coordenadora do nosso curso, né? Mas, enfim, só para lembrar, não deixem de votar, independente de qual seja a decisão de vocês, votem, tá? Como é que faz pra votar isso daí? Tu entra no swap, e aí tu entra com a tua matrícula e com a tua senha do swap, se eu não me engano. E aí automaticamente já vão abrir a urna para ti, é um site, e aí tu vai votar. Primeiro tu vota na reitoria, na Dadá ou no Flávio, e aí tu passa o próximo passo. Aí tu vai votar ou no Carlos ou no Rick, que são os candidatos para diretor do campus. Aí o próximo passo é enviar o voto. Aí tu envia, eles vão dar um código, que é para tu fazer a conferência do voto, ou para fazer depois sei lá como é que eles fazem, a aferição, o processo ser, né, correto, enfim. E aí tu entrega o voto. É tudo pelo computador, mas é pelo swap. Vocês têm acesso no swap, tá? Se tiver dúvida e não conseguir entrar, tem que fazer contato com a comissão eleitoral. Tá bem? Então tá. Então fiquem com Deus, tá? Semana que vem a gente se fala. Façam a atividade, me enviem, tá bom? E semana que vem a gente faz uma revisãozinha para na outra fazer a provinha. Estamos combinados? Ricardo, tudo bem? Ô, senhor, como é que vai funcionar a prova? A prova vai ser pelo Moodle. Só que no horário de aula, ao invés da gente ter atividade síncrona, né, vocês vão entrar no Moodle e vão fazer a prova, tá? Então eu vou colocar ali o horário da nossa aula, das 2h15 às 13h30, é isso? Os 2 períodos síncronos, é isso, né? E aí vocês vão ter esse período, daí vocês vão entrar ali na prova e aí automaticamente vocês vão ver as questões.
Aí lê a questão e marca a resposta que acha que é certa. E entrega. Faz todas e entrega. É isso. Uma barbada. Ô, professor, a prova vai ser com consulta ou não? Mas como é que não vai ser com consulta? Ué, não Mas sei, é professor. óbvio que vai ter. Sim, mas óbvio, tu tá na tua casa, tu vai abrir o Moodle para fazer. Tu pode ter do lado da matéria, né? Mas Fácil, mole, mole. Hã? Fácil, mole, mole. Não tem como rodar nessa. Nós vamos fazer uma revisão, Pablo, tá? Então, a dica que eu dou é a seguinte: não vão nessa de que com consulta é mais fácil, tá? Porque daí vocês acabam se perdendo, não sabe qual é o slide que tá, não sei o quê. Então, faz assim, ó, dá uma olhada nas coisas que a gente já viu, olha de novo as aulas, faz uns apontamentos, né? Ô, professor, E eu tô com 2 trabalhos atrasados. O primeiro e o que tinha que entregar hoje. Eles estão cancelados, assim, não consigo mais entregar? não, Ou eles é até o não. final É até o final da etapa, tá? até o final da etapa? Até o final da etapa, tá? Claro, já está aparecendo para mim que está pendente, que o teu trabalho está atrasado, mas eu não programei o Moodle para trancar e não receber, entendeu? Pode não, mandar. só porque... Não, eu vou receber menos nota pelo atraso? Não, Ah, bom. não vou descontar. Não vou descontar. Só vai ser mais difícil para ti, porque tu vai ter que fazer muito mais coisa em menos tempo. Sim. Entendeu? Agora, Não, hoje eu já dei a tranquilo, terceira. Hoje eu já dei a terceira. Tu já tem, então, 3 pendentes. Sim. Te vira. Te vira. Professor. Não é fácil. É fácil, Mas, sim. Não tem nada de difícil. tem que pensar, tem que usar o cérebro. Não. Essas coisas Mas a vida é assim. Tem cabeça para quê? Para botar boné? Não. Não é só para botar boné. É para botar a cachola para funcionar. Tem que funcionar a cachola. Tá? Então tá. Um abraço, até a semana que vem. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá bom? Aí, professor, tamo junto. Um abraço aí. Abraço. Bom resto de semana. Tchau. Tchau. Tchau, Alanis.